Amados, em breve eu irei sofrer, serei rejeitado, morto. Depois de 3 dias eu ressuscitarei. Mestre, não diga tais coisas. O Senhor é poderoso e grandioso. Retira-se diante de mim, Satanás, pois não compreendes os propósitos de Deus, mas sim os do homem. Se queres vir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, depois siga-me. Aqueles que quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la. E aquelas que perderem sua vida por amor de mim, esses a terão salvo. Pois do que adianta ter um mundo se perder sua alma? Se envergonhares de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará de vocês, quando sua glória vir, o Pai e seus anjos. Marcos 8, verso 31 a 38. As palavras ditas por Jesus, que foram ilustradas agora nessa peça, e que é o texto central dessa noite. Convido você a abrir sua Bíblia lá, você que está em casa também, para a gente começar essa mensagem. Marcos capítulo 8, verso 31 ao verso 38. É o texto principal que a gente vai ler nessa noite. A gente já está juntos aí nessa terceira quarta-feira dessa série, terceira e última, aprendendo um pouco mais do que é ser um discípulo de Jesus. O que é isso, esse negócio chamado discipulado, ser discípulo? O que Jesus espera de um discípulo? Está sendo muito gostoso essa nossa reflexão. Primeiro dia, há 2 quartas-feiras atrás, a gente falou sobre o discipulado e o chamado. Vimos que Deus tem um chamado para todos nós, um chamado para que a gente seja um discípulo. Você não pode chamar a si mesmo, você não pode chegar e dizer eu quero ser um discípulo. Você tem que ser chamado por Jesus e assim que você recebe esse chamado, você responde com a sua própria vida. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a questão do discípulo e o indivíduo, falando sobre quais são as nossas prioridades. Aquele texto bíblico que diz que se você não aborrecer pai e mãe, você não é digno de ser discípulo de Jesus. E a gente viu que Jesus estava querendo dizer com esse texto que a gente tem que amar tanto, mas tanto a Ele, a ponto de o nosso amor pela nossa família, que é gigante, se tornar muito pequeno. Não devemos amar menos nossa família, devemos amá-los muito, mas muito mais. Devemos amar a Deus e segui-lo, porque é isso que se espera de um discípulo. E hoje o nosso terceiro e último tema, falando sobre seguir Jesus, a gente vai falar um pouco sobre o preço do discipulado. Qual é o preço de seguir Jesus? O que se espera de um discípulo nessa questão de, pastor, qual a minha recompensa? O que eu vou ter que abrir mão? O que eu vou ter que fazer? Qual é o preço de se tornar um discípulo? E a gente vai ver isso aqui no capítulo 8 de Marcos, no verso 31. E a gente vai ler junto. Marcos 8, verso 31 a 38 diz assim: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes e sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são de homens. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Um texto longo, um texto profundo e que tem muitas lições para nos ensinar. Marcos fala sobre esse momento muito forte na história de Jesus.
Imagine aqui Jesus e os discípulos sentados, conversando, várias pessoas ali, Jesus pregando, e Jesus começa a falar um pouco sobre o destino que ele ia ter. E aqui no verso 31 a gente leu de cara, Jesus ensinando a eles o que ia acontecer com ele. Ele dizendo, olha, eu vou sofrer muito, eu vou ser rejeitado pelos anciãos, eu vou ser rejeitado pelos príncipes, sacerdotes, escribas, eu vou ser morto. E ele diz, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Jesus estava revelando para os discípulos o que ia acontecer com ele. Estamos em Marcos 8 ainda, Jesus abrindo o jogo, falando que o fato dele vir a essa terra era como um sacrifício pela humanidade. Só que isso para os discípulos era algo muito maluco, muito estranho, muito difícil de ser aceito. Pelo seguinte, os discípulos eles acreditavam que o Messias, e eles nutriam no seu coração a ideia de que viria um Messias, mas o Messias ele teria uma função política. Uma função de libertar o povo de Israel ali da opressão que eles tinham de Roma. Ele faria milagres, ele instituiria um exército para poder se libertar e ele restauraria a glória de Israel. E quando eles viram Jesus fazendo milagres, Jesus arrastando multidões, Jesus pregando de uma maneira incrível, eles falaram, esse é o Messias. Só que no fundo do coração deles, eles não tinham entendido o que esse Messias ia fazer. E eles achavam que ele ia ser toda essa questão e tudo isso de político que eles pensavam. Na mente deles não cabia um Messias, um filho de Deus, alguém que veio salvar o mundo, sofrer, ser morto. Como assim? Como ele vai se deixar isso acontecer? E Jesus não ligava para isso, e falando, gente, eu vim aqui para me entregar. Eu sou o rei, mas no meu reino os valores são invertidos. O maior é aquele que serve, e eu vim servir até a morte. E quando ele começou a dizer isso para os discípulos se assustaram. Todos eles se assustaram, só que só Pedro, que é o mais explosivo de todos, teve coragem de falar. E a Bíblia diz que quando Jesus falou isso, quando Jesus falou, olha, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. A Bíblia diz aqui no verso 32, que Jesus dizendo abertamente essas palavras, Pedro chamou Jesus à parte, eu imagino a cena, Jesus pregando e... Pedro, vem cá, Jesus, vem cá, só dá uma cochichada num negócio aqui. E ele disse, Jesus, isso não vai acontecer. Jesus, o que você está fazendo? O que você está falando? E a Bíblia diz que Pedro repreendeu Jesus. Gente, olha a autoridade que Pedro achava que tinha. Jesus, o que você está falando isso? Isso não é popular. Olha o que você está falando aqui para a multidão. Todo mundo está achando que você agora é um Messias. Você vai dizer para ele que você vai morrer, que você vai sofrer. Jesus, não é assim que funciona. E a Bíblia diz que nesse momento, Jesus olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que vêm de Deus, mas compreende as que são dos homens. Naquele momento, Pedro estava sendo usado por Satanás para tentar fazer com que Jesus não entrasse, não assumisse o custo que o discipulado requer, que é a morte. Sabe, gente, isso aqui é muito forte, muito forte. Primeiro porque muitos de nós, a gente corre esse risco também, sabe, de ver Jesus como alguém que vai, sabe, cuidar das minhas necessidades, alguém que, poxa, eu devolvo meu dízimo, ele vai me dar em dobro. Às vezes a gente olha Jesus mesmo sem pensar nisso, mas como um curandeiro, como um político, como alguém que vai me cuidar nos momentos difíceis. E a gente se esquece que Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus, ele veio nessa terra, ele morreu, e se a gente quer ser seguidor de Jesus, a gente não pode esperar nada menos do que a nossa própria morte. Jesus foi muito forte com essas palavras. E aqui, repreendendo Pedro, ele repreende qualquer um de nós que, direto ou indiretamente, considere que ser um discípulo de Jesus é algo que eu não posso me entregar pelos outros. A gente é muito fácil ser tentado, eu não vou ser um seguidor de Jesus, mas você para quê? Para eu ficar mais rico, para eu ser abençoado, para eu isso, eu aquilo, tudo. E tudo isso se enquadra nesse momento aqui. Qualquer motivo pelo qual a gente seja um seguidor de Jesus, que não seja por amor aos outros, a gente se enquadra nessas mesmas palavras. Às vezes Satanás não consegue nos tirar da igreja, mas ele nos deixa dentro da igreja com uma concepção errada do que a gente está fazendo ali. E às vezes a gente faz coisas certas, legítimas, mas
egoístas, para tentar nos salvar, para tentar ser abençoado. E aí a gente cai no mesmo erro de Pedro. Satanás está aqui no nosso ouvido e às vezes usando a gente para levar outras pessoas a fazer isso também. Querido, ser um discípulo de Jesus é seguir Jesus e abrir mão de qualquer coisa, de qualquer benefício e abrir mão de mim e viver por Ele e para Ele. Na sequência do texto, a gente vai entender um pouquinho melhor o que Jesus quis dizer com isso. Depois Jesus repreendeu, e vamos continuar na nossa cena aqui. Jesus falando, Pedro chama, Jesus fala, sai daqui, Satanás, corre, não vou te ouvir. E a Bíblia diz aqui que, na sequência, Jesus foi falar à multidão. A multidão viu o que estava acontecendo. Aquilo ali foi meio de frente. Jesus chamou a multidão, junto com os discípulos. Olha só, falou, discípulos, vem cá. Vocês viram o que aconteceu ali, agora vocês vão ouvir isso aqui. O que dá a entender que essa fala na sequência é ligada com o que aconteceu antes. E Jesus disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha a profundidade das palavras de Jesus. Está falando, olha, vocês querem ser meus discípulos? Se qualquer um dos que aqui estão quiserem ser meus discípulos, vocês têm que fazer 3 coisas. Primeira delas, qual foi que a gente leu aí? Negue-se a si mesmo. Aqui está bem ligado com o que a gente falou antes, não está? Negar a si mesmo, ou seja, você tem que abrir mão de si mesmo, você tem que abrir mão da sua vida. Você tem que, se crucificar todo dia. E aqui, gente, mata qualquer motivo egoísta, qualquer razão. Ser discípulo é negar a si mesmo. Seguir Jesus é parar de seguir a mim mesmo. A gente viu há 2 quartas-feiras atrás que algumas pessoas queriam seguir Jesus e falaram, Jesus, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu cuidar do meu pai. Não tem como seguir Jesus e seguir outras coisas. Ser um discípulo de Jesus implica em eu deixar de seguir qualquer outra pessoa, inclusive deixar de seguir a mim mesmo, aos meus próprios impulsos, aos meus próprios desejos. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, a nossa primeira tarefa deve ser negar a nós mesmos. A gente tem que todos os dias crucificar o nosso eu. A gente tem que, colocar aqui a mão no nosso coração e falar, Jesus, elimina essa natureza pecaminosa, elimina, esses meus desejos, esses meus impulsos. Quanto menos de nós, mais de Deus. Quanto mais a gente se esvazia, mais a gente permite que Jesus entre em nós. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente quer ser discípulo de Jesus, mas a gente não abre mão da nossa vida. Imagina esse copo com água. Você deve estar vendo aqui. Bem gostoso, fazer sede de vocês. Esse copo está com água. Se eu quero colocar suco aqui dentro, encher esse copo com suco da mesma quantidade que ele tem de água, eu consigo fazer isso assim, do jeito que o copo está agora? Não. O que eu preciso fazer para que esse copo seja preenchido de suco? Primeiramente, tirar a água. Só posso colocar suco nesse copo se eu esvazio ele. Com a gente é a mesma coisa. Deus só pode nos preencher, o Espírito Santo só pode entrar na nossa vida se a gente se esvaziar. E a gente fala, Jesus, entra em mim, entra na minha vida, nasce em mim, pode entrar, só que a gente segura tudo que está lá dentro. Não cabe mais coisa no nosso HD, no HD da nossa vida, a gente não quer resetar, não quer limpar, não quer abrir mão do que a gente tem, mas quer que Jesus entre, mas não cabe. Primeiro passo para ser um discípulo de Jesus, negar a si mesmo. Abrir mão para ser um discípulo de Cristo. O eu tem que morrer, para que Jesus Cristo nasça em mim. O discipulado abre mão de tudo. Assim como Pedro negou Jesus dizendo, não conheço esse homem, o discípulo terá que dizer isso para si mesmo. Eu não me conheço, não conheço esse homem. É isso que a gente tem que fazer. E gente, abnegação não é automartirização. O que eu estou dizendo e o que a Bíblia pede de nós ao negar a nós mesmos, não é você ficar se martirizando, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo, de maneira alguma. Você não precisa reconhecer, ficar se achando menos que você é. Mas é você ter noção de quem você é. É você não se achar mais que isso. Você ter noção, eu sou um filho de Deus, sou amado de Deus, mas essa minha natureza, infelizmente, é pecadora e eu preciso abrir mão dela para que Jesus entre e nasça em mim. Negue-se a si mesmo. Algumas versões traduzem até esse negue-se como renuncie, ou seja, abra mão da sua vida, abra mão de tudo que você é e que você tem sido, para que Jesus Cristo possa nascer em você. Tornar-se discípulo de Jesus não é só adicionar, mas também retirar coisas
da nossa vida. Negue-se a si mesmo. O segundo ponto que a gente vê nessa fala de Jesus, que ele fala que um discípulo tem que fazer, é tomar a sua cruz. Negue-se a si mesmo, ok, abra mão de si mesmo, seus desejos, o pecado que está dentro de você, joga isso fora para que eu possa te encher, beleza. Segundo ponto, tome a sua cruz. O que será que é tomar a cruz? A gente já ouviu muitas vezes pessoas falarem, né? Inclusive os mais velhos, se eu não me engano, minha avó falava isso. Vocês são a cruz que eu tenho que carregar. Já viu isso, né? Essa é minha cruz. Meu marido, aquilo lá é minha cruz. E às vezes a gente usa essa brincadeira, mas isso faz com que a gente deturpe um pouquinho a imagem desse texto. Tomar a cruz aqui não é um problema que você carrega na sua vida, não é às vezes uma dificuldade que você tem, essa é minha cruz, esse é meu problema. Não é isso, não é isso. Esse tomar a cruz, Jesus está dizendo no sentido do significado da cruz. A cruz é um símbolo de morte. A cruz é um símbolo de morte. E a cruz, ela exigia total rendição das pessoas para que aquele instrumento fosse usado para matar a pessoa mesmo. A cruz era um instrumento de dor, era um instrumento de tortura, um instrumento de vergonha, de reprovação, e ela nos lembra o fato de que, como Jesus nos advertiu, a gente vai sofrer aqui na terra. A cruz é símbolo de sofrimento. Só que entendam aqui, quando Jesus fala tome a tua cruz, esse sofrimento e essa palavra, ela está ligada diretamente ao martírio, ao morrer em nome de Jesus. Ou seja, tomar a cruz é qualquer dificuldade, qualquer coisa que você tem que carregar nas suas costas, algum sofrimento, mas não habitual, não das coisas da vida, mas qualquer sofrimento em nome de Cristo, em nome de seguir Jesus. Quando a gente assume seguir, se torna um seguidor de Jesus, a gente sofre. É uma decisão que acarreta em consequências. E tomar a tua cruz, Jesus está dizendo, pega qualquer sofrimento, qualquer peso, qualquer dificuldade que você possa estar enfrentando por me seguir, coloca nas costas e vem. Jesus, ele experimentou isso que eu estou falando para vocês. Na cruz, ele sofreu e morreu por nós. E quando a gente aceita ser um discípulo dele, a gente está assumindo a mesma coisa. A gente está dizendo, assim como Jesus sofreu, assim como Jesus negou-se a si mesmo, sendo Deus, se tornando homem para morrer por nós, eu quero ser igual a ele. Então eu nego a mim mesmo também. Eu pego a minha cruz, eu carrego aquilo que eu tenho que carregar em nome de Jesus, em nome das pessoas, não sofrimentos do dia a dia, não, mas sofrimentos ou dificuldades ou qualquer coisa que possa vir por eu estar seguindo ele, eu coloco isso nas minhas costas e não me preocupo, eu vou embora. Sabe, a cruz, e é meio pesado isso aqui, às vezes falando, para eu como pastor pregar isso, é um pouco pesado, às vezes as pessoas, poxa, mas parece que é um cristianismo pesado, um cristianismo ruim, seguir Jesus é sofrer, é uma vida triste. Não é nada disso. Seguir Jesus é um privilégio, é uma alegria, é um negócio incrível. Só que Jesus está dizendo que seguir Jesus é andar por onde ele andou, é seguir os passos dele. E ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E o discípulo de Jesus tem que servir também. Servir tanto a ponto de entregar sua própria vida pelas outras pessoas. Será que você faria isso? Será que eu faria isso? O interessante é que, embora aqui diga que o discípulo ele carrega a cruz, quando eu olho para os discípulos de Jesus, que alguns deles literalmente carregaram a cruz, alguns foram crucificados de cabeça para baixo. E nessa situação estavam felizes, sorrindo. A história conta de mártires que, diante da fogueira, cantavam. Eu percebo que carregar a cruz, embora seja algo aos olhos do mundo ruim, ninguém quer buscar sofrimento, mas diante de Deus é um privilégio. Até a situação mais difícil que a gente pode encontrar, sofrimento, carregar a cruz e o sofrimento extremo da morte diante de Deus, em nome de Deus, isso é um privilégio. A Bíblia ela reforça isso. E quando a gente vê homens e mulheres
largando tudo para seguir Jesus, a gente tem certeza de que o preço do discipulado, embora pareça caro, ele na verdade não é nem um pouco. Sofrer em nome de Jesus, gente, é um privilégio, é um privilégio. Eu sei que é estranho falar isso, mas é o que a Bíblia diz. Lá em João capítulo 15, verso 20, diz assim: lembrai-vos do que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Se nós somos discípulos de Jesus, a gente não tem que esperar nada mais, nada menos do que eles teve. Ele falou, se a mim crucificaram, você acha que vão fazer o que com vocês? Só que olha o legal, no fim do texto ele fala, mas a mim também guardaram a minha palavra, então vão guardar a palavra de vocês também. Ou seja, se você se tornar um discípulo meu, você vai sofrer. Vai sofrer. Vai passar por situações complexas, mas meu filho, você também vai ser ouvido, vai ser uma bênção, assim como Jesus foi uma bênção para as outras pessoas. Lá em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, eu convido você a ler esse texto na sua Bíblia. Esse texto é incrível, nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, verso 11 e verso 12. Se algum de nós aqui nessa noite está com medo de carregar a cruz, meu irmão, leia esse texto que você vai ver. Mateus 5, 11 e 12 diz assim: bem-aventurados, ou seja, felizes sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Ela está dizendo que as pessoas que são perseguidas em nome de Jesus, elas são bem-aventuradas, elas são felizes. É meio estranho isso, ser perseguido e ser feliz, mas é o que está aqui no texto. Vocês vão ser felizes, Jesus diz, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentindo disserem mal contra vocês por minha causa. Como assim? Jesus está dizendo que quando a gente sofre em nome dele, quando a gente carrega a cruz, qualquer dificuldade, qualquer desafio, qualquer preço que a gente tem que pagar para seguir Jesus, ele está dizendo, meu filho, faça isso que você vai alcançar, sabe o quê? A felicidade. Em outras palavras, ele está dizendo, quer ser feliz? Faça algo digno de perseguição. Quer ser feliz, meu filho? Sai da sua zona de conforto e se joga a ponto de sofrer pelo Evangelho, a ponto de sabe, não se importar com qualquer sofrimento ou qualquer dificuldade que venha. Se joga, porque se o sofrimento vier, aí vai vir a felicidade. E ele diz, e quando você estiver passando por perseguição, por injúria, por mentira, por calúnia, pessoas dizendo mal contra você, ele fala assim, ó, alegre, fique feliz, regozije, exulte, dê pulo de alegria. Porque se isso está acontecendo com você aqui, o seu galardão no céu vai ser muito grande. E ele diz, porque igual perseguiram vocês, perseguiram a mim, perseguiram os profetas. Ou seja, você ser perseguido, eu ser perseguido, a gente está participando da obra que Jesus teve. Às vezes a gente se cala diante das pessoas com o receio da perseguição, quando na verdade a gente devia falar mais alto. Porque a Bíblia diz, feliz é aquele que é perseguido em meu nome. Quer ser um discípulo? Negue-se a si mesmo. Abra mão de si, da sua natureza, do eu quero, eu acho. Não, é agora o que Deus quer e o que Deus acha. Tome a sua cruz. Pega, agarra, qualquer preço que você tem que pagar, eu não sei qual o preço você vai ter que pagar para ser um discípulo, para se jogar no discipulado, para se jogar na missão que Deus fez para você, não importa, pague esse preço. E se esse preço for alto, for demandar sofrimento, abrir mão de algo, sabe, deixar algo de lado, não importa, porque você vai encontrar felicidade, mesmo diante do sofrimento. E o terceiro ponto que é dito aqui nesse texto, ele diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Depois de se negar, depois de pegar, assumir qualquer sofrimento que possa vir, qualquer preço que você tenha que pagar, fez isso, filhão, agora vamos embora. Me segue os meus passos. Vamos junto, que a gente vai chegar onde a gente precisa chegar. E aí ele dá uma motivação, ele explica, porque ele diz assim, olha, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer um que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse fará o quê? Salvará. Quer ganhar a sua vida, meu irmão? Perca ela.
Quer ter felicidade? Deixe sua vida de lado. Porque qualquer um que perder a sua vida por amor de Jesus vai salvá-la. E qualquer um que quiser ficar salvando a vida, juntando as coisas, fazendo isso, fazendo aquilo, meu irmão, você quer salvar a sua vida, você está olhando para você. Se você não se nega, se você não toma a sua cruz, você não tem vida. Mas quem abre mão, quem morre para si mesmo, encontra a vida em Cristo Jesus. Gente, esse texto é muito lindo. E ele diz, porque que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem por resgate da sua alma? Ou seja, filho, que vale? Jesus ele chama atenção para as prioridades. O que vale mais? Discípulos, o que vale mais? Eu imagino ele falando. Israel será a nação top, a gente fazer um exército, vocês se tornarem primeiros ministros. O que vale mais? Tudo isso? Ou a gente chegar no reino dos céus? E ele faz essa pergunta para a gente hoje também. O que vale mais? A minha faculdade, a sua faculdade, o nosso título de mestrado, de doutorado, o trabalho, que às vezes eu tenho receio de talvez abrir mão, não sei, para obedecer Jesus, ou às vezes abrir mão de algo que eu tenho, algo que eu faço, um sacrifício pequeno, ou que seja um sacrifício grande. Filho, o que adianta isso? O que adianta você ter tudo isso se você perder sua alma? Diante do chamado de Jesus, gente, qualquer coisa que a gente tenha, ou faça, ou vá ter ou fazer nesse mundo, se torna nada. Nada. Olha, os discípulos perderam tudo, deixaram o barco na beira da água, deixaram mesa cheia de dinheiro lá colhendo impostos, foi embora. Muitos deles perderam a segurança, perderam a família, perderam a própria vida, que todos os discípulos, exceto João e Judas, é claro, foram assassinados. Imagina, todos eles foram perseguidos e viveram isso aqui E a gente vive num contexto tão mais fácil, né? Muito difícil você ver alguém morrendo aqui no nosso país, na nossa realidade, e às vezes a gente tem mão de abrir mão ou de sofrer coisas muito menores. Sabe, gente, eu queria fechar essa nossa reflexão com um segredo do discipulado. Pastor, qual o segredo para seguir Jesus? Se eu posso resumir tudo que a gente falou nesses 3 quartas-feiras aqui em uma palavra, eu diria, o segredo é a morte. Morte. Qual o segredo para ser um seguidor de Jesus? Morte. Morte é uma palavra pesada, difícil, mas ela descreve, porque ser um discípulo é você morrer para si mesmo, é você morrer para o mundo, é você morrer para tudo e todos e viver unicamente para o chamado daquele que chamou você. É claro que viver para esse chamado implica em viver pelas outras pessoas, implica em amar a sua família também, implica em passar tempo com as pessoas que você ama, implica em tudo isso. Não estou dizendo aqui que você tem que, se tornar um radical ou colocar uma roupa estranha e sair por aí. Não, nada disso. Mas estou dizendo que a gente tem que abraçar o discipulado, abraçar o chamado de Jesus, ser um discípulo, até as últimas consequências, abrir mão de qualquer coisa que a gente tenha aprendido no nosso coração e viver unicamente para a honra e glória de Deus. A ponto de Deus falar, filho, vai para lá, sai da casa do seu pai, sai dos seus parentes, vai embora, a gente vá. A ponto de não ter nada, nem ninguém que nos prenda e nos impeça de ser um discípulo de Jesus. O segredo do discipulado? Morte a si mesmo. Se matar todos os dias, matar seu coração, matar e viver unicamente para Deus. Esvaziar, tira a água, deixa o suco entrar, esvazia, esvazia, esvazia. Cristianismo é muito mais sobre jogar coisas fora do que jogar coisa dentro. Às vezes a gente acha que ser cristão é fazer isso, fazer aquilo, isso. Meu irmão, não. É só esvaziar. Tira tudo que você faz. Tira tudo que você faz. E deixa o Espírito Santo encher e preencher você. Ellen White tem um texto que diz assim, no livro Desejar de Todas as Nações, página 294. Egoísmo é morte. Ou seja, você não matar a si mesmo, você não matar o seu egoísmo, você vai morrer do mesmo jeito. Egoísmo é morte. Nenhum órgão do corpo poderia viver se limitasse a si próprio os seus serviços. O coração, deixando de enviar sangue à mão ou à cabeça, perderia a força. Como o nosso sangue, assim é o amor de Cristo, difundido por toda parte através do seu corpo, que é a igreja. Somos membros uns dos outros, e a alma que se recusa a dar, perecerá.
O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa à sua alma? Gente, a única chance que a gente tem de ter a vida eterna é abraçando o chamado de Jesus, é agarrando esse chamado, falando: Jesus, eu quero viver para você, e qualquer coisa que possa me impedir disso, eu quero que morra nesse momento. É isso e ponto. Porque se você não fizer isso, aí sim a gente vai experimentar a morte eterna, porque egoísmo é morte. Se o coração não mandasse sangue para a mão, ele mesmo morreria. E se a gente não morrer para si mesmo, para viver para os outros, para viver para Deus, para viver para amar o próximo, para cuidar de pessoas, viver pelos outros e não por nós mesmos, meu irmão, aí sim a gente vai encontrar real felicidade. Eu quero terminar essas reflexões que a gente teve com um apelo para você. Você que nessa noite quer que Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que seja, eliminado o seu egoísmo, que seja eliminado qualquer sentimento que você tenha, que seja eliminado da sua vida. Quem quiser hoje aqui se matar mesmo. Não estou falando literalmente, mas estou falando espiritualmente, matar suas vontades, suas paixões pecaminosas, esvaziar. Esse é o chamado de hoje. Para quem quer falar: Jesus, tira de mim qualquer coisa que possa impedir. Esvazia o meu coração, quebra o meu eu, mata o meu egoísmo, para que você possa nascer em mim. A gente vai ter uma música agora. Eu queria convidar aqui à frente a Val. Enquanto essa música vai ser cantada, eu convido você a fechar os seus olhos e fazer essa oração, falando para Deus e pedindo: Deus, elimine isso de mim, limpa meu coração, tira essa água que está aqui dentro. Fala isso para Jesus. E aceite esse apelo agora de ser um discípulo de Jesus, de viver e, se necessário, morrer, mas ser um seguidor de Jesus. Preste atenção nessa canção e se entregue a Jesus nesse momento. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi e como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Uma flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Me amou, me amou. Amém. Qualquer um que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Quero fazer uma pergunta aqui para vocês nesse momento. Quantos nessa noite querem, a partir de agora, dessa oração, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo? Quantos querem fazer isso? Levante sua mão. Amém. Que Ele abençoe você. Eu sei que é uma mensagem forte, é uma mensagem dura, é pesada, mas saiba que quando a gente perde a nossa vida em nome de Jesus, a gente encontra ela. No cristianismo, morte é vida. Jesus Cristo morreu por nós e nos deu a vida eterna. E se a gente entregar o nosso corpo, a nossa vida, tudo que temos e somos para morrer por Ele, em nome dEle, a gente vai encontrar a vida eterna e vai levar a vida para todos os lugares que a gente for também. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Querido Deus, nessa noite, a gente falou um pouquinho sobre o custo do discipulado. Hoje a gente vive num mundo, Deus, onde tanta coisa ruim acontecendo, tanta tragédia e está cada vez mais difícil, Deus. E é triste a gente ver pessoas também, mesmo em meio a essas coisas, vivendo só para si. E às vezes eu olho para mim, a gente olha para nós mesmos, a gente entra nesse ciclo vicioso, Deus. Quantas decisões egoístas a gente toma, quantos pensamentos egoístas, olhando só para a gente, Deus. E nessa noite a gente está aqui para pedir perdão por isso. A gente quer ser um discípulo seu, a gente quer te seguir, e nessa noite a gente toma a decisão de negar a nós mesmos, de abrir mão, Deus, de qualquer coisa que esteja nos impedindo de ser um seguidor seu. A gente quer se jogar nos seus braços, quer se jogar no seu plano para a nossa vida, quer se jogar no propósito que você tem para nós e deixar tudo, Deus, tudo para trás. Só importa para nós agora a tua vontade e seguir aquilo que você quer que a gente siga. Em nome de Jesus, nós abrimos mão da nossa segurança, abrimos mão do nosso conforto, abrimos mão de qualquer coisa, Deus. E é difícil fazer essa oração porque a gente não quer fazer isso, mas a gente pede força do alto para que isso seja feito, para que a gente viva unicamente para honrar e glorificar o teu nome. Nós aceitamos o seu chamado, queremos ser discípulos teus e viver para honrar o teu nome nessa terra. É o pedido sincero do coração meu e de cada um dos que estão aqui nessa noite, que estão em casa. Usa-nos como instrumentos, somos teus discípulos, para assim como o Senhor transformou esse mundo, a gente fazer o mesmo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.